Para começar, olha só esse assunto, esse tema. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar o entendimento do ministro Edson Fachin de que não há censura na resolução do Tribunal Superior Eleitoral que ampliou os poderes da Corte para determinar a remoção de notícias que considerar falsas e acelerou o prazo para que as ordens sejam cumpridas. A decisão analisada pelo colegiado foi dada após o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alegar que a resolução inova no ordenamento jurídico, com estabelecimento de sanções distintas das previstas em lei, amplia o poder de polícia do presidente do TSE e alija o Ministério Público da iniciativa de ações ou medidas voltadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições. Esse tema é muito especial, os dois são advogados. Eu vou começar hoje com o Marco Antônio Costa, que sempre tem colaborado aqui com opinião, trazendo suas reflexões sobre o TSE. Que avaliação você faz desse posicionamento do STF em relação ao pedido da PGR? Marco. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe, a toda a audiência da Jovem Pan. Bem, primeiro que não existe aqui dentro dessa perspectiva que a gente está vendo do TSE com o Supremo Tribunal Federal alguma possibilidade diferente do que a gente viu. É o corporativismo na sua melhor forma se expressando por meio dessa votação que aconteceu, inclusive, muito rapidamente, né? É estranho o que a gente vive hoje no Brasil. Para ilustrar, até de maneira bem banal, a gente tem, todo estudante tem acesso nos livros de primeiro ano, segundo ano, à teoria do direito. E o que eles estudam é a famosa piramidezinha de Kelsen, né? Então você tem no topo dessa pirâmide a Constituição, abaixo a legislação infraconstitucional, leis ordinária, delegada, medida provisória, lei complementar e por aí vai. E depois você tem os decretos que regulamentam as leis e assim a pirâmide vai até a sua base. Mas no cume da pirâmide você tem a Constituição. A Constituição, ela está lá como a norma que vai ser o parâmetro estabelecido para a gente compreender como funciona a nossa dinâmica de vida, para os magistrados decidirem, para os ministros decidirem. O problema é que a gente tirou a Constituição, colocou ela um pouquinho abaixo do cume da pirâmide e agora tem um ministro lá. E os ministros, eles ocuparam esse local. Eles ocuparam o cume da pirâmide. E sabe o que é legal disso, Felipe? É que eles bebem da fonte do poder absoluto. Eles se nutrem de um poder ilimitado e não tem alguém para falar para eles que eles não podem fazer isso. Esse alguém deveria ser o Senado, que, ao ver uma movimentação nesse sentido, deveria demitir o ministro por meio de um processo de impedimento. Não é isso que acontece, porque o Senado está capturado. Rodrigo Pacheco é um cara capturado, o senador, presidente do Senado, foi capturado por interesses nessa relação com o Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, é mais um passo onde você tem TSE e Supremo Tribunal Federal assinando embaixo de um tratado de insegurança jurídica que permeia o Brasil hoje. Isso é terrível, isso vai ser rechaçado por historiadores, por livros de história do futuro, se houver aí uma autêntica busca pela verdade, e a gente não pode ainda nem se manifestar direito a respeito do que pensamos a respeito dos ministros, porque corremos o risco de sofrer uma censura, para você ter uma ideia dos tempos que estamos vivendo. Agora, Felipe, queria a sua avaliação em relação a esse posicionamento do STF. Algo diferente do que você imaginava? Bom, a gente vive tempos conturbados. Eu acho que tenho certeza que são as eleições mais complicadas, mais sujas, com várias fake news de ambos os lados, desde a época da redemocratização. Eu não lembro de uma eleição tão suja quanto esta, né? E o TSE foi chamado para resolver essa demanda, essa contenda em diversos momentos. E é natural, né, que o TSE tenha saído maculado nesse processo todo. Então, a gente fica um pouco preocupado, né, quando a gente lê assim, a matéria que há superpoderes no TSE.
né? O TSE aumentou os seus poderes. Ora, se o TSE fez várias decisões equivocadas, fez várias decisões erradas, não é? Aí a gente fica preocupado. Poxa, como assim? Estou dando mais poder para um órgão, para uma instituição que tem decidido de forma errada, de forma bizarra, inúmeras vezes. Então a gente acaba recebendo essa notícia com um certo porém e com um certo suspense, né? Mas nesse caso específico, Daniel e Marco, eu entendo um pouco essa demanda do TSE, não é? A resolução do TSE nada mais fez do que falar o seguinte: pessoal, nós estamos chegando no final das eleições. Nossa, né? Que papo furado. Que é domingo. Que né? papo furado. As decisões que eu já tive, né, que o colegiado já decidiu, faz sentido Nossa. o TSE entrar e ser mais sério para decidir a questão. Mas não fica parecendo para o grande público que estão mudando a regra do jogo com o jogo em curso? Eu te dou um caso concreto, Daniel. É um absurdo, por exemplo, a campanha do Lula, faltando 3 dias para as eleições, 5 dias para as eleições, veicular novamente a questão que o Bolsonaro é pedófilo, que o Bolsonaro é canibal, não é? Essas duas questões já foram decididas por TSE. Então faz sentido o TSE, nesse caso, tirar a campanha do ar em 2 horas, porque não tem tempo hábil para o Bolsonaro entrar na justiça, no TSE, e pedir novamente para a coligação do Lula... Mesmo que não tenha uma solicitação, é isso? Tirar a matéria. E a questão da solicitação, Daniel, o TSE, desde a época do Código Eleitoral, né, tem o poder de polícia. O juiz do interior, desde sempre, por exemplo, poderia passar na praça pública e ver, poxa, essa faixa está ilegal aqui, está indo em desacordo com a resolução do TSE, e tirar a faixa de lá. O que acontece hoje em dia é que as faixas, as propagandas, estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Instagram, estão nas redes sociais. Então, assim, eu vejo como uma questão natural do processo eleitoral. Claro que a questão aqui, eu entendo porque o Marco está preocupado, eu também fico um pouco preocupado nesse sentido, né? Como que a gente vai dar margem para o TSE ter um poder maior de fazer isso, já que eles estão errando muito. Você tem que se decidir Mas é uma questão melhor. institucional, Marco. É uma questão institucional. É impressionante como você fica em cima do muro. Eu não sei essa sua vontade. Porque você fala, eu me preocupo, mas por outro lado eu entendo. É um papinho muito estranho de falar, eu entendo, mas eu me preocupo. Quer dizer, não dá para saber a sua essência. Né? Aonde você quer chegar? Onde você quer chegar, Felipe? Você tem um grupo de burocratas que se arvora em mais poder por meio de uma resolução que eles mesmos deliberam, né? Que eles criam, que eles deliberam, que eles aprovam. Aí você vem falar para mim que esse poder tem que ser de alguma forma incentivado, mesmo com a decisão do Supremo, que é composto, né, transitoriamente por membros dos... Não. O Supremo Tribunal Federal, você tem 3 ministros do Supremo no TSE. E historicamente eles vão revezando. É normal. Por isso que eu falo do problema que é o corporativismo no Brasil. Você já tem muito poder na mão do Supremo, você está dando mais poder ainda para o TSE. E o que a gente vê hoje, Felipe, e que me causa espécie, e que me causa muita espécie, é esse negócio. É esse negócio de você infantilizar o debate público. Você presume que as pessoas são estúpidas quando você vê, por exemplo, uma propaganda que nem a do canibal ou uma propaganda que nem do pedófilo e você acha que as pessoas acreditam nessa porcaria. Acreditam. E eu vou falar mais. O Alexandre, os ministros em geral, eles começam a atirar de maneira completamente aleatória. E eles querem passar sempre a impressão de que eles fazem equitativamente a decisão de retirar campanhas do Lula e do Bolsonaro. A gente sabe que não é equitativo, a gente sabe que não é paritário, não existe paridade de armas. Prova maior disso é a petição que já foi juntada, inclusive, junto ao TSE, mostrando que houve sim uma desproporção gigantesca nas inserções de rádio da campanha do Bolsonaro. Agora, o que vai ser feito a respeito disso? Isso daí macula toda a campanha eleitoral, desde o começo. Aí como é que você justifica isso?
O TSE, que deveria ter o papel de falar, olha, vamos investigar isso a fundo, só jogou a responsabilidade para cima da campanha do Bolsonaro, uma denúncia que vazia, já apresentou. Não, uma denúncia vazia. É que você não, desculpa, você não está atualizado. Viu o relatório da auditoria. Não, você não viu o que eles já apresentaram agora em seguida, protocolado nos autos. O que apresentaram? Você tem que se informar melhor. Que já deram a relação de rádios. Já deram sim a amostrar tudo. A amostragem, a data, a hora, a inserção que deveria ter sido feita e não foi, a campanha do Lula com as inserções do Lula. Então você tem que se informar melhor, porque é um absurdo o que está acontecendo hoje. E eu já falei, não tem paridade. O que está acontecendo é sim um apoio, como se fosse um grupo aliado do PT e do Lula por parte do TSE. Não dá para aceitar Marco, isso. Só para fechar você, Felipe, a gente tem que girar os assuntos, hein? Eu fico impressionado que o Marco, ele foge do tema totalmente, né? O tema aqui é sobre superpoderes do TSE em relação à matéria já decidida pelo colegiado, Marco. A matéria já foi decidida. Não tem nada a ver com a denúncia vazia que a coligação do Bolsonaro fez ontem, né? Um papelão, por sinal, né? O ministro da Comunicação do Bolsonaro acabei de falar que faz você não uma coletiva de imprensa falando que tem denúncias sérias e apresenta... Eu li o relatório da auditoria. Não, você não leu agora. O relatório da auditoria tá aqui nos completamente esquizofrênico. Tá completamente esquizofrênico, não é? Você também não deve ter visto, não. Você está chutando. Tá aqui, tá nos autos. Eu te mando. Manda agora. Você tinha que se informar melhor. Manda agora para mim. A questão é uma só. É uma outra pauta essa. A questão... Não tem outra pauta, não. Pauta, sim. Deixa eu falar. É o TSE passando por cima do Ministério Público. Até agora, O que eu quero dizer é que a gente pode tratar desse assunto e vai pegar um bom tempo do programa. Não, deixa eu falar, Marco. A questão é única e exclusivamente o seguinte. A fake news é um problema. A fake news não tem regulamento jurídico. Para de falar fake news. Não tem regulamento. Que coisa estranha. A mentira é um problema. Coisa estranha. O que é fake news, Felipe? A mentira é um problema no mundo, né? As mídias sociais conseguem propagar mentiras de uma forma muito rápida e mentira desequilibra o processo eleitoral. Esse é o dado concreto. E o juiz que mente? As decisões do TSE, feito pelo colegiado, né? Nada mais correto que ele possa, pelo poder de polícia que ele já tem, ele possa tirar essa falsa notícia do ar de forma rápida. Não. Ponto final. Você viola uma série de princípios do devido processo legal. Você viola, inclusive, o papel do Ministério Público como custos legis. Isso está, desculpa, está na lei. Você passa por isso cima. Está na lei. O poder de polícia do TSE está na lei. Não, eu não estou inventando. Poder de polícia. Não foi criado por isso. Está na lei faz tempo. Pessoal, sabe quem defende um poder de polícia tão forte assim? Ditador. Que isso? Ele está defendendo a mesma coisa. Poder de polícia, o poder de polícia. Esse poder de polícia que o Felipão está defendendo aqui é coisa de ditador, porque começa assim. É o seguinte, não está previsto na legislação, mas eu vou fazer uma resolução... Está previsto. Está previsto na legislação, sim. Dá licença? Não. Está previsto, sim. Então por que precisa de uma resolução? Está previsto, sim. Então por que fez a resolução e ela está sendo objeto de análise no STF? Tem poder de polícia no Código Eleitoral. Onde quer apostar comigo? Isso não é presumido. Isso você está quer apostar sendo. Comigo? Isso você está sempre sendo. perdeu as apostas comigo. Quer apostar de novo? Meu Deus, hein? Isso está sendo objeto de normatização. Se vocês quiserem apostar, eu vou ter que mediar isso, pô. Não, é porque ele está, olha isso, passando pano para esses anseios completamente autoritários. Não dá. Posso falar? Técnico. Não é técnico, Se você chegasse para mim e falasse o seguinte, Felipe, o TSE tinha o poder, ele tinha o poder de editar a resolução até 5 de março, né, e está editando a resolução dele 25 de outubro, eu falo, poxa, é argumento técnico. Realmente, por que o TSE resolveu exarar uma resolução e no final de outubro? Né? Mas nem esse argumento você coloca na mesa. Não dá nem para discutir, você coloca questões retóricas, aí você não sabe discutir, aí fala da denúncia vazia da coligação do Bolsonaro, fala o STF e o TSE que você são Falando. parciais. Eu não tô acreditando. É impressionante, Felipe, Marco. É impressionante. Felipe, Agora, rapidamente, Marco, já que você citou... eu fico muito chateado de ver que a preocupação do Felipe não é com a busca pela verdade. Existe uma denúncia muito séria, feita com 2 auditorias, e ele prefere falar que a denúncia é vazia do que falar que o TSE tem... Então, já que a gente tratou desse assunto... E tem o dever de instaurar uma investigação a respeito da auditoria que foi apresentada. Mas deixa eu atualizar então a audiência. Você se torna partidário quando mas você Marco, fala desse é importante, já que a gente falou desse assunto, porque a campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro apresentou ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral,
esses relatórios sobre essa denúncia que foi comentada pelo Felipe no dia de ontem pelo ministro das Comunicações envolvendo as inserções de rádio na região Nordeste. E aí o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de 24 horas para que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentasse, então, provas e esses relatórios que embasassem essas acusações que foram feitas nesta segunda-feira. Só complemente esse assunto, Marco. Então, e apresentou, Daniel? Sim, entregaram um relatório, e aí, claro que a gente não tem acesso a todos os detalhes, né? Com todas as rádios, o nome das rádios e as inserções, né? Ele não checou a matéria antes de entrar no ar. Mas aí Yasmin Costa, inclusive, trouxe essas informações no jornal Jovem Pan. Mas você tem aqui os autos, eu recebi aqui no meu celular, os autos do protocolo realizado, inclusive discriminando os tempos de rádio, as inserções feitas por ambas as campanhas e a desproporção que existe entre elas. Aí a questão que fica é, e agora, Felipe? Não, Marco. Não. Só é uma pergunta retórica, você já entra. E agora, Felipe? Então, quer dizer, quando você não apoia algo que é certo por princípio, você fica numa situação, numa saia justa ruim, que nem o Felipe está agora. Porque foram apresentados os relatórios discriminando exatamente o que houve de desproporção nas inserções de publicidade e propaganda eleitoral. E agora o Felipe, ele está o quê? Ele não sabe para onde ir. Ele está acuado. Porque agora ele vai falar o seguinte, já que apresentou, temos que pensar sobre isso. Só que ele apostava que não fossem apresentados os dados e as informações. Ele estava apostando contra, porque no fundinho dele, ele tem uma torcida. Então, o que é defender o que é certo? É você falar, poxa, se o TSE tem superpoderes, inclusive aprovados por meio de uma resolução própria deles, que aumentou esses poderes, eles também têm, né? É aquela velha história do Homem-Aranha, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. E eles não assumem essa responsabilidade. Eles tinham o dever de instaurar uma investigação para aferir o que aconteceu e quem foi o culpado por isso. Mas o que você vê é a oposição de esquerda, esse progressista aqui que está ao meu lado, Felipe Monteiro, prefere o quê? É como se ele preferisse culpar a vítima. Olha só, a vítima culpada, a pessoa que foi prejudicada, tem que trazer um relatório minucioso e detalhado, com todos os dados, pague uma auditoria mais cara ainda e mostre como foi prejudicada. Olha que absurdo, sendo que a gente tem uma denúncia que tem sim idoneidade. Um relatório de auditoria, sim, assinado por empresa. Significa nada isso, Marco. Mas Você, Felipe, rebate o Marco, hein? A questão é Marco hoje está afiado, hein? Ele está afiado. O menino veio, depois da sua que você levou ontem, ele veio estudado para cá hoje. Veio com a caixa de ferramentas lotada. Né? Mas, Marcão, tem uma coisa que me absolve de tudo que você está falando aqui. Quem viu o debate nosso ontem, viu que eu defendi que se tivesse qualquer tipo de prova, né? O nosso processo eleitoral, ele parte do pressuposto no segundo turno que tem que ter o equilíbrio entre as duas candidaturas, né, que foram para o segundo turno. Se houve desequilíbrio de uma para outra, isso tem que ser, de alguma forma, compensado, né? Então, eu falei isso ontem aqui. Eu não estou indo contra o que você está falando até agora. O que eu falei até agora tem nada a ver com essa questão específica. O que eu coloquei aqui é que o problema dessa questão aí que você colocou é que a nossa data eleitoral ela é uma data constitucionalizada, ou seja, está na Constituição o dia das eleições. Primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Dia 30. Dia 30, né, que é o último domingo de outubro. Ou seja, não dá para prorrogar as eleições. O que tem que fazer para compensar esse dano que, se porventura se provar, será um dano muito prejudicial à candidatura do Bolsonaro? Tem que fazer alguma coisa. O que é? Agora, muito me surpreende o Bolsonaro ter entrado com esse pedido agora só. É muito engraçado culpar a vítima, 5 dias antes. Olha que tá... 5 dias antes. Você, Felipe, que feio esse papel. Uma questão você essencial. Aponta e culpa a vítima. Quem faz a acusação que tem que provar. Daqui tem que provar. O ônus da prova não é do Estado. O ônus da prova é de quem faz a acusação, não é? E vamos ver. Tem que saber o que quer e tem que apurar.
infelizmente... Claro que a gente vai continuar acompanhando. Marco, pera, rapidinho, só para fechar esse assunto, a gente precisa girar o tema, esse tá? papo de ônus da prova tem a ver com relação a direito penal e processual penal. Claramente, Felipe esqueceu de ler esse capítulo do livro ali, da parte de teoria do direito. Quando a gente fala em questões eleitorais... Quando a gente fala em questões eleitorais, você tem uma legislação específica que trata disso e você tem, sim, a apresentação de denúncias, que foi o caso, com indícios muito claros e muito óbvios a respeito de um problema sério que deve ser encarado como sério pelo TSE. O TSE, por muito menos, Felipe, vem aqui, o TSE, por muito menos, bloqueou o WhatsApp, foi na casa de empresário. Você mistura assunto. Não. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. É impressionante, cara. O Luciano Hang tá com a conta dele de Instagram desativada por uma interpretação do TSE, do STF, de um print do STF. Olha, presta atenção. De um print que foi recebido. Então, não venha falar para mim que não existe algum tipo de ação que o TSE deveria adotar, principalmente para preservar a lisura do processo eleitoral. Isso que está acontecendo aqui é inadmissível. E você não pode falar que o que foi apresentado como relatório não vale para o direito. Você está falando isso agora. Você está falando não vale nada. Rapidamente, Marco. Não vale você, nada Felipe. mesmo, não vale nada mesmo. O relatório de auditoria... 30 segundos. Eu li o relatório ontem da auditoria. Você não leu. Eu li inteiro. Não tem nada demais naquele relatório. Tem denúncias vagas, denúncias abstratas. Aí, é sempre assim. A gente vai continuar acompanhando. Por isso que o TSE, o Alexandre de Moraes, na ocasião, ele emitiu lá a decisão dele, na hora, de pronto, falando para trazer mais provas.